juntou também com imprudência de improviso, tá? Com imprudência de improviso do eletricista, que ele que deveria fornecer um serviço dentro dos padrões, fez uma gambiarra, e também a imprudência do não uso do equipamento, tá? Da mão estar molhada, a eletricidade e água não combinam, e culminou no efeito que é a morte, tá certo? Deu para abrir as ideias, esclarecer as ideias do que é o diagrama de Ishikawa. Primeiro você faz o brainstorming. Volta para mim, Billy. Primeiro você faz o brainstorming, que é a tempestade de ideias. Foi justamente isso que eu ensaiei aqui em sala de aula. Tatiana puxou aí as ideias dos alunos, né? Nós pegamos essas ideias, tá? A imprudência, o não uso do equipamento, mão molhada, tudo isso, encaixamos cada lugarzinho, porque o ideal é você escrever. Só que aqui nós não temos recurso para escrever, então nós fomos colocando, tá? Mas o ideal é você escrever na espinha, tá? Você formar a espinha, ela fica como uma espinhazinha mesmo de peixe. O ideal é você escrever na espinha. Como nós não podíamos escrever no momento, mas nós fomos colocando cada causa no seu determinado lugar, tá? Máquina, nós botamos lá a instalação inadequada que o cidadão fez, o improviso, mão de obra. Nós colocamos Dona Chica, estava sem equipamento, sem preparação, né? Foi totalmente equivocada a intervenção dela para colocar o arame. Então, colocamos lá em mão de obra. Meio ambiente, umidade estava no local, tá? Ela foi também descalça fazer, o método utilizado foi totalmente errado, né? E a matéria-prima totalmente inadequada, o arame não é uma coisa, não é um material apropriado para fazer a questão do fusível. Existe o fusível certo, tá? O fusível pronto. Então, todos esses fatores aí contribuíram para que houvesse o efeito final, que é o acidente, que é a morte, tá certo? De Dona Chica. E a principal causa, a causa básica, podemos dizer assim, é a imprudência humana. Foi a atitude dela. Mas tiveram outras causas concorrentes que ajudaram. Mas a atitude humana, tá? A falha humana foi a principal. Justamente a de ir lá mexer na eletricidade com os pés descalços, molhada, né? Então isso foi a principal causa, ok? Alguma dúvida, Tatiana? Não é possível, depois dessa tempestade todinha de ideia, não surgiu uma dúvida. Não surgiu nenhuma dúvida. Ok, então vamos lá, pessoal. Vamos lá, espero que vocês estejam entendendo, porque isso é muito importante, tá? Muito importante o técnico dominar, que é justamente a análise de acidentes. Vamos lá. Volta aí, Billy, para outra técnica, que é a árvore das causas, tá? O que é a árvore das causas? Elaboração do diagrama sinóptico dos fatores de acidente para evidenciar a relação lógica, né? E não a relação causa-efeito. Ela é um pouquinho diferente, tá? Ela é um pouquinho diferente do diagrama de causa-efeito. O nome está dizendo diagrama de causa-efeito. Está fazendo a relação causa, tem que haver uma causa para surtir o efeito. Um acidente ou um incidente, ele é um fato sequencial, tá? De causa, fato, que é o acidente, e efeito, a morte, dano, tal, e assim sucessivamente. Mas a árvore das causas, ela é um diagrama, tá? A elaboração do diagrama sinóptico dos fatores de acidente para evidenciar a relação lógica e não a relação causa-efeito entre os fatos que contribuíram para a produção do acidente. Então você tem o evento, tá? Aí você tem os fatores, tá? Do acidente. A, possibilitando B, C, tá? D, E, as causas prováveis. Tá? Investigação no sentido natural dos fatos. E a questão da árvore das causas, ela pode ser usada no sentido natural ou no sentido inverso. Tá? No sentido natural ou no sentido inverso dos fatos. Vamos lá. Árvore das falhas. É um processo lógico, dedutivo, que parte de um evento indesejado, buscando todas as combinações de causas básicas que podem levar à ocorrência de um evento. Tá? Causa aleatória, ela vem no sentido contrário. Investigação no sentido inverso do fluxo. Tá? Então, você vem a causa e tem A, B, C, D, E, evento.
Então, geralmente, ela começa do final para o começo. Já a árvore das causas começa do começo para o fim, no sentido natural dos fatos. Então, a árvore das falhas, ela vem da raiz, certo? Ela já vem da raiz. Você tem aí outro caso de acidente, que nós vamos ler aí, para que a gente possa trabalhar, tá certo? Então, vamos lá. José estava desempregado, sua família vinha passando privações. Certo dia, o doutor Justino, homem de bom coração e muito caridoso, sabendo de suas dificuldades, ofereceu-lhe o serviço de reforma da fachada de sua farmácia. Oh, que menino bom, né? Então José, homem trabalhador e honesto, aceitou prontamente e cheio de alegria a oportunidade oferecida por doutor Justino. Com o dinheiro poderia fazer sua feira e pagar sua conta de luz. Antes que a CELP, no caso aqui em Pernambuco, né? CELP, Iberdrola, mas em outros estados, lá na Paraíba, por exemplo, é CELPA, né? No Ceará, Coelce, e assim sucessivamente. Então, antes que a CELP cortasse alugado os andaimes para fazer o serviço, seu José logo se apressou em começar o serviço. Durante a execução das atividades, ficava sonhando com a galinha que iria comer no próximo domingo para comemorar o novo serviço. Subia e descia do andaime com uma destreza invejável. Agora precisava desmontá-lo para montá-lo no outro lado da fachada. Não pestanejou, com sua habilidade de sempre, armou os andaimes e iniciou as atividades. Começou então a chover, o que não era nenhum problema, pois José raramente pegava uma gripe. Eis que subitamente escorregava no andaime molhado e, num reflexo condicionado, segurou no objeto mais próximo à sua volta para não cair. Era o fio de alta tensão da rua. Levou um choque, caiu do andaime e mesmo algum tempo depois de morto, seu corpo ainda queimava na calçada da rua. Coisa trágica, né? Tatiana está chorando aqui de novo por causa do acidente. Então o que acontece? Olha o que aconteceu aí com seu José. Infelizmente, mais um trabalhador morto, e isso aí é verídico, viu? Isso não é nenhuma montagem, não, nenhuma esfoicada. São casos que nós pegamos de colegas, de sites, né? E são casos verídicos, de reportagem. E o que é que acontece? Vejam só a quantidade de fatores que contribuíram para a morte de seu José, né? Você tem aí a questão da falta de treinamento, falta de capacitação, tá? Falta de um ajudante para ele estava fazendo as coisas sozinha. A questão de continuar, ser imprudente, apesar da inocência, e foi imprudente em continuar o trabalho na chuva. Porque você sabe que a chuva, né, molhou, a condutividade de eletricidade aumenta muito mais, né? E também a displicência, na hora que ele ia escorregar, estava aí, você vê que ele estava de sandália, descalço, totalmente despreparado, sem os equipamentos, e na hora que ele escorregou, ele displicentemente segurou aonde? No fio de alta tensão, né? Então, ingredientes suficientes para causar um acidente fatal como esse aí de seu José, tá? Aí tá o outro lado do corpo, mostrando aí outra visão da foto, tá? De seu José. Foi um acidente aí muito grave, inclusive ele diminuiu de tamanho. Tá? De plano de ação. Volta lá, Bíblia, pra gente. Outra técnica também, agora o plano de ação, você usa ele mais para evitar que o acidente ocorra, tá? Trabalhar na questão preventiva ou para corrigir, tá? Fatos que foram levantados com um acidente para que não venham a acontecer mais. Então, implementar um plano de ação. Você vai ver que se usa muito uma técnica chamada 5W1H. Muito importante também você dominar isso aí. Primeiro, aprender a lição direta a partir do acidente. O que foi o acidente? Esse acidente de seu José aí. Vamos tomar, por exemplo, tá? O acidente. Esse exemplo, seu José. Nós tomamos a lição direta de que ele foi totalmente
imprudente, não teve uma pessoa que treinasse ele, que capacitasse ele para poder fazer. Ele teria que fazer essa atividade também de posse com o ajudante, os equipamentos teriam que ser adequados, tá? Então, primeiro aprender a lição direta a partir do acidente e incidente, não conformidade, analisando e buscar todas as maneiras de prevenir, tá, que ocorra novamente. Então, essa é uma das grandes funções do plano de ação. Nós vamos